Ok, vamos direto ao ponto. Para se dar bem em provas de alto nível, tem dois conceitos que precisam estar na ponta da língua: tipicidade conglobante e imputação subjetiva em crimes complexos. Essa aqui é a revisão estratégica que a gente precisa. Pois é, parece uma pergunta sem sentido, né? Uma contradição. Mas é exatamente essa a questão que a teoria penal moderna, principalmente com Zaffaroni, ajuda a gente a resolver. O segredo é parar de olhar para uma conduta de forma isolada e começar a enxergá-la dentro do sistema jurídico como um todo. E para a gente desatar esse nó, a gente precisa ir além daquela definição básica de crime. Vamos pensar no conceito de tipicidade como se fosse uma construção, feita de várias camadas, uma em cima da outra. Pensa nisso como um funil, com 3 filtros. Para um ato ser considerado crime de verdade, ele precisa passar por todos eles. O primeiro filtro, o formal. A conduta bate com a descrição da lei? Ok, passou. Segundo, o material. Essa conduta causou um dano real, importante? Sim. Mas aí vem o filtro final, o decisivo, o conglobante. Será que o sistema jurídico inteiro realmente proíbe essa conduta? E é justamente nessa terceira camada, a tipicidade conglobante, a grande sacada de Zaffaroni, que a análise fica, assim, muito mais sofisticada. É nesse ponto que o direito penal é obrigado a conversar com todos os outros ramos do direito para ver se faz sentido. A ideia aqui é genial de tão simples. O Estado não pode ser contraditório. Ele não pode de jeito nenhum punir com uma mão uma ação que com a outra ele mesmo manda fazer, ou permite, ou até incentiva. Seria uma verdadeira esquizofrenia jurídica. Olha só como isso funciona na prática. De um lado, uma norma penal grita, não trafique. Do outro, uma lei específica autoriza um agente infiltrado a comprar droga para poder investigar uma quadrilha. A conduta desse agente não pode ser considerada antinormativa, porque o próprio sistema validou aquilo para um objetivo maior. Beleza. Agora que essa base está sólida, vamos aplicar esse raciocínio num campo minado, os delitos complexos. É exatamente aqui que essas teorias mostram todo o seu valor na prática. Aqui a gente não está falando de um ato único, isolado. Um crime complexo pode ser a fusão de vários crimes, tipo o roubo, que é furto mais ameaça. Ou, o que é mais comum hoje, uma cadeia sofisticada de atos que, um por um, parecem até legais. Pensa na lavagem de dinheiro. É aí que a linha entre o que é lícito e o que é ilícito fica perigosamente borrada. Bom, e não adianta só olhar para o ato em si. É fundamental, é indispensável a gente entrar na mente de quem praticou. E aí a gente entra no campo da imputação subjetiva. Nesses crimes mais elaborados, a acusação precisa provar muito mais do que o ato em si. Precisa provar a intenção específica, o dolo. Por exemplo, a vontade de fazer parte de uma organização criminosa ou o objetivo claro de esconder dinheiro sujo. Se não provar isso, a acusação toda desmorona. E agora que as peças se encaixam, vamos ver como essas duas teorias, juntas, resolvem problemas práticos, aqueles casos que são a cara da prova. Então, vamos lá. O policial infiltrado que compra drogas, ele cometeu crime? Não. Por quê? Pela tipicidade conglobante, o sistema autoriza e até exige que ele faça isso para investigar. E pela imputação subjetiva, a intenção dele, o dolo dele, é cumprir a lei, não se juntar aos criminosos. Falta o dolo específico do crime de tráfico. A lógica é a mesmíssima para o funcionário de banco. Ele que processa uma transação seguindo todas as regras do Banco Central não está lavando dinheiro. A ação dele é uma função necessária para o sistema financeiro funcionar, é um risco permitido. E mais, se ele não sabia da origem ilícita da grana, cadê um dolo? Cadê a intenção de ocultar? Não existe. Agora, no latrocínio, a história é outra. A gente muda a lente. A tipicidade conglobante não se aplica aqui, né? Porque nenhuma norma do sistema incentiva alguém a roubar e matar. A chave, então, está toda na imputação subjetiva. É preciso dissecar a intenção do agente em cada etapa, na subtração, na violência e o ponto crucial, se a morte foi intencional com dolo ou se aconteceu por culpa. É isso que vai definir o crime e a pena. Certo, reta final. Vamos amarrar tudo isso para a prova, foco total agora nos pontos-chave e, claro, nas pegadinhas clássicas que podem aparecer. Muita atenção com esses erros aqui que são comuns. Primeiro, a tipicidade conglobante não substitui as outras, ela complementa, é a cereja do bolo. Segundo, só porque uma conduta se encaixa na letra da lei, não quer dizer que ela é típica. E, a mais importante, é fundamental saber a diferença entre a teoria de Zaffaroni, que diz que a conduta nem típica é, e o que diz o nosso Código Penal, que trata o cumprimento de um dever legal como uma causa que exclui a ilicitude. Para fechar,
Usem essa tabela como um checklist mental. Apareceu um caso complexo na prova? Siga os passos. Primeiro, se pergunte sobre a coerência da conduta com o sistema todo. Segundo, entenda a estrutura do crime. E terceiro, mergulhe fundo na intenção do agente. Seguindo essa ordem, a chance de errar diminui drasticamente. Então, para levar daqui, pensem nessa ideia. Se o nosso sistema jurídico fosse um corpo vivo, a tipicidade conglobante seria o sistema imunológico dele. Ela impede que o sistema ataque suas próprias células saudáveis, suas próprias funções necessárias, evitando que ele se autodestrua em contradições. É, no fundo, a busca pela coerência.